Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a garantia da qualidade de software, que é uma atividade importante no desenvolvimento de software. Ela está inserida naquele contexto de atividades guarda-chuva que o Pressman coloca, né? E hoje a gente vai detalhar um pouco mais como é que funciona isso, o que é e como funciona. O que é? Bom, não basta dizer simplesmente que a qualidade de software é importante, tá? A gente precisa definir isso, precisa ter um plano, precisa ter um conjunto de atividades que vão ser realizadas, tá? Então, a gente precisa saber o que a gente entende na nossa empresa como qualidade de software, tá? É diferente de empresa para empresa, dependendo das características que o software produzido por essa empresa deve ter, tá? Então, desde um software para foguetes espaciais até um software para folha de pagamento, tudo isso vai demandar características diferentes de qualidade, tá? E o conceito qualidade de software para essas empresas pode ser diferente. Então, o que a gente precisa fazer? Saber o que é qualidade de software para a gente, criar um conjunto de atividades para garantir que esse artefato tenha alta qualidade, atividades que é realizar uma verificação dos requisitos, por exemplo, criar um plano de garantia de qualidade, verificar todos os diagramas para ver se eles estão de acordo, para ver se eles não têm erro, verificar se todos os diagramas estão sendo feitos usando o mesmo método e assim por diante. Tá? Então, são atividades que vão ajudar você a controlar a qualidade de software. Realizar atividades de garantia e controle de qualidade em todos os projetos de software, tá? E usar métricas para aperfeiçoar a gestão de qualidade. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? Tá? A gente precisa saber quantos erros por 1000 linhas de código, por exemplo, isso é uma métrica, mas quantos quantos erros por 1000 linhas de código a gente tem na nossa empresa. É importante saber isso, porque num projeto eu posso ter errado mais, no outro projeto eu posso ter errado menos, um desenvolvedor pode ter errado mais, outro desenvolvedor pode ter errado menos, mas na média, esse número tende a ser constante. Tá? E medidas de garantia de qualidade, medidas de aperfeiçoamento da garantia de qualidade podem ajudar a diminuir esses números. Então, a gente precisa saber quais são esses números. Tá? Então, usar métricas é super importante. Quem realiza? Tá? Todos os envolvidos no desenvolvimento. Tá? Não tem um grupo que vai lá e garante a qualidade. Não. O engenheiro de requisitos, o arquiteto de software tem que fazer uma revisão do seu modelo de arquitetura, o engenheiro de requisitos tem que fazer uma verificação, uma revisão e verificação do seu artefato de requisitos, ou seja, dos seus casos de uso, do seu modelo de engenharia de requisitos, da sua especificação de requisitos, ou seja, do que for produzido de acordo com a metodologia adotada na empresa. Tá? Por que é importante? Bom, primeiro, se você constrói o software pensando na qualidade, você vai criar as especificações de um jeito melhor, mais interessante, porque você vai fazer uma revisão dessa especificação, você vai criar modelos, diagramas, etc., de uma maneira mais interessante, porque você vai revisar, você vai pensar 2 vezes a respeito daquele diagrama, não é você que vai fazer sozinho às pressas, você vai
junto com outras pessoas, você vai revisar aqueles modelos, e quando chegar no código, quando chegar na hora da programação, além de já ter todo o embasamento de modelos construídos de uma maneira mais adequada, com mais qualidade, você vai poder aplicar técnicas como TDD, por exemplo, desenvolvimento orientado a testes, por exemplo, você vai aplicar refatoração, você vai fazer programação em pares ou qualquer outra técnica de garantia da qualidade. Tá? O que vai gerar um código com menos erros. Por exemplo, se uma equipe de software buscar a qualidade em todas as atividades, assim, não é garantido que o software não vai ter nenhum erro, mas na média o número de erros vai baixar, na média o software vai ter mais qualidade. Então, assim, às vezes uma função específica do software é meio problemática, mas na média o desenvolvimento vai ter menos problemas, vai ter mais qualidade. Tá? O que isso traz de bom? Primeiro, você demora menos tempo para fazer, porque apesar de você gastar tempo garantindo a qualidade, ou seja, fazendo revisões, fazendo refatoração, fazendo usando o TDD, onde você cria os casos de teste antes de programar, apesar de parecer que você está perdendo tempo fazendo isso, o que vai acontecer é que você vai gastar muito menos tempo corrigindo os erros. É aquela história, pode-se fazer certo da primeira vez ou então ter que fazer tudo de novo. Então, gasta-se muito tempo corrigindo erros, tá, do software que foi desenvolvido. Então, quanto menos esses erros passarem para a fase de testes e correção, e inclusive manutenção, menos a gente vai ter, vai gastar tempo e dinheiro desenvolvendo esse software. Tá? Bom, quais são as etapas? Então, a primeira coisa é definir a qualidade de software nos diferentes níveis. Não só definir o que é qualidade de software para a empresa, mas nos diferentes níveis de abstração, o que é qualidade. Então, o que é a qualidade na programação, o que é a qualidade na modelagem, ou seja, se você for fazer um projeto usando o ML, o que significa ter um projeto com qualidade. Tá? A especificação de requisitos com qualidade, os casos de teste, por exemplo, escritos com qualidade, se eles testam tudo que deveriam testar. Ou seja, definir o que é essa garantia de qualidade em todos os níveis de abstração do desenvolvimento. A partir do momento que se entende o que é qualidade, aí sim a equipe do software vai identificar quais as atividades que ela vai fazer para garantir a qualidade durante o desenvolvimento. Tá? Então, por exemplo, a partir do momento que os projetistas fazem os modelos, os diagramas de interação da OML, por exemplo, eles podem já colocar que a cada subsistema modelado pode ser feita uma revisão desses modelos para tentar encontrar erros. Isso, a partir do momento que isso é definido e se torna automático, digamos, a resistência em fazer isso fica muito menor por parte dos desenvolvedores. Tá? Então, quais são esses artefatos? Plano de garantia de qualidade de software são as estratégias para a garantia da qualidade de software para a empresa. Tá? Durante a modelagem e codificação, o principal artefato é o resultado dessas revisões técnicas. A gente tem um vídeo que fala a respeito de revisões técnicas em artefatos de projeto de software, como que isso é feito e como que esse documento é construído. Tá?
Então, deem uma olhada nesse vídeo. Durante os testes, são produzidos procedimentos e planos de teste. Então, não só os planos de teste, quanto os casos de teste, e os resultados desse teste, eles são documentos, são artefatos da garantia da qualidade de software. Tá? Também podem ser gerados outros produtos associados ao aperfeiçoamento do processo. Tá? Formulários para preenchimento das métricas, uma planilha que indica as métricas, os erros, os defeitos, onde eles estão, os resultados das revisões e tudo mais. Como garantir que o trabalho foi realizado corretamente? Então, aqui a gente tem encontrar os erros antes que eles se tornem defeitos. Isso é importante. Quanto mais um erro passa de uma etapa para outra, mais caro fica dele ser corrigido. Tá? Acho que na nossa última aula, a gente falou, numa das nossas aulas, a gente fala sobre essa evolução desse erro, quando ele é encontrado cedo no processo de software, é muito mais barato do que quando, por exemplo, quando esse erro é encontrado na fase de manutenção, que ele já virou um defeito. Aí o software volta para você e você tem que fazer todo um esforço para desenvolver, que é muito para corrigir, né, que é muito maior do que enquanto você está desenvolvendo. Tá? Então, quanto antes se encontrar o erro, melhor. Tá? Esse processo de garantia de qualidade, ele engloba um processo de garantia de qualidade, então tem que ser estabelecido esse processo, tá? Tem que ser estabelecido um processo, tem que ser estabelecidas tarefas específicas da garantia e controle de qualidade, tá? Então, não é só um plano dizendo, vamos garantir a qualidade. Não, você tem que dizer assim, a cada etapa o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Tá? Além disso, prática efetiva de engenharia de software. Aquele método, na engenharia de software a gente tem um processo básico de desenvolvimento que chama codificar e corrigir. Então você codifica, experimenta e corrige os erros. Codifica, experimenta e corrige os erros. Esse processo ele é simples. Então, se o sistema for um sistema de até 100 linhas, 200 linhas, você consegue fazer. Agora, não é aplicável um sistema grande. Então, práticas de desenvolvimento de engenharia de software sempre devem ser aplicadas ao desenvolvimento. Mas quando é metodologia ágil, você não faz esses diagramas todos. Não, você constrói modelos simples, mas, ao mesmo tempo, você tem um contato maior com o cliente, através do Product Owner. Você tem reuniões mais frequentes, você tem revisões, refatoração, você tem o TDD, que são práticas de engenharia de software para processos ágeis, por exemplo. E isso vem a garantir a qualidade do produto. Sem falar que o produto é entregue mais frequentemente, o que permite você encontrar defeitos mais rápido, antes de finalizar o seu produto. Tá? Além disso, você tem que ter um controle de versões, né? Controle de todos os artefatos e mudanças feitas nesse produto. Padrões de desenvolvimento, então o seu software tem que usar padrões de desenvolvimento, seja ele padrões de programação, padrões de projeto, padrões de requisitos. Tá? O uso de padrões ele é essencial na garantia de qualidade. Tá? E, novamente, medições e relatórios, ou seja, a gente tem que saber o que aconteceu na qualidade do software, para todos os softwares daquela empresa, para que se possam tomar medidas, de evolução da nossa garantia de qualidade. Bom,
essa garantia da qualidade já não é de hoje, tá? Então, antigamente, assim, quando a gente fala de programação de computadores nas décadas de 50 e 60, eram décadas onde os programas eram curtos, não se tinha interface gráfica, tá? Os programas eram programas que rodavam em batch, ou seja, você colocava os dados, a entrada dos dados, mandava rodar os programas e você obtinha a saída. Não eram programas iterativos, etc. Eles eram programas que rodavam mesmo de noite para você ter um relatório em papel de manhã. Por exemplo, quando eu era mais jovem, né, que a gente ia no banco consultar o saldo só poderia ser consultado na sua agência. Você ia lá fazer um saldo, a funcionário do banco ia num conjunto, digamos assim, num maço de folhas de formulário contínuo, onde estavam os dados de todos os clientes impressos, ela ia no seu clientes daquela agência. Ela ia nos seus dados e atualizava o seu saldo à caneta, tá? Porque esse saldo iria ser feito, ia ser atualizado só durante a noite, tá? Outra coisa, naquela época, a programação ela não seguia muitos padrões, não existiam padrões muito, digamos assim, muito arraigados, ou seja, não tinha prática de padronização, não tinha prática nem de modularização das funções de software, tá? Então, se deixava a qualidade especificamente para o programador. Então, o programador era responsável por aquela qualidade. Eram poucos os softwares que eram rigorosamente testados, então, antigamente, a qualidade era pouca. Então, você tem muitos livros que falam que antigamente você mandava imprimir, gerar as folhas de... Tem até um livro que fala sobre isso, que você ia mandar gerar os boletos para pagamento de contas de água, por exemplo, e os clientes que não usaram água recebiam um boleto com valor zerado. Pode parecer um erro bobo, mas assim, cada boleto custa, então o envio pelo correio custa, então realmente isso trazia um prejuízo. Tá? O que aconteceu foi que, a partir do momento em que a indústria militar americana, principalmente a indústria militar americana, precisava de software, ela exigiu, ou seja, na verdade, assim, uma coisa que a gente vê na história da computação é a influência da indústria militar americana. Por exemplo, o ALGOL foi desenvolvido nesse esquema, o COBOL foi desenvolvido nesse esquema. Tá? Então, o que acontece foi que, a partir do momento que se precisava comprar software, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos precisava de garantias que as pessoas que iam produzir software iriam conseguir produzir os softwares dele. Então, padrões de qualidade começaram a ser pensados na década de 70. Tá? E depois isso se espalhou. Um exemplo desse tipo de coisa uma coisa que a gente vai estudar daqui a algumas aulas, é o CMM, que é um modelo de maturidade no desenvolvimento de software, tá? Que visa garantir, visa estabelecer o quanto o processo de desenvolvimento de software de uma empresa tem qualidade, tá? Bom, então, a garantia de qualidade, ela é um padrão de ações planejadas e sistematizadas, tá? Como se diz, a qualidade é a tarefa número 1, ou seja, da década de 90 para cá, começou a se falar em ISO, começou a se falar em padrões de qualidade, a qualidade ISO 9000, que era uma coisa assim, a modernidade chegou, temos ISO 9000 na empresa,
Tá? E os diversos padrões de qualidade associados ao Instituto ISO. Né? Qualidade é a tarefa número 1, ou seja, tudo tem que ter qualidade. Tá? Então, isso para a área de engenharia de software tem aquele acréscimo de que os engenheiros, os desenvolvedores, eles têm que garantir a qualidade do software, não é só desenvolver. O desenvolvimento não é mais uma obra de arte, mas ele é um trabalho que tem que ser verificado toda hora para ver se não tem I recebe I no meio do código, assim. Tá? Não tem um erro crasso, assim. Porque a coisa mais fácil que tem é você estar programando e você cometer um errinho. Tá? Desenvolvedores experientes, às vezes, deixam passar uma condição de um while, por exemplo. Então, o que acontece é que isso tem que ser verificado por todo mundo envolvido. Tá? Engenheiro de software, gerente de projeto, clientes, vendedores, pessoal de teste e tudo mais. Tá? Então, coisas importantes. Padrões. Você desenvolver com padrões é uma atividade de garantia da qualidade de software. Revisões e auditorias. Você fazer uma revisão para ver se os seus modelos estão de acordo com os modelos anteriores é quase como se fosse uma correção de prova de projeto de software, por exemplo. Mas isso é importante para não propagar os erros para etapas posteriores. Auditorias também são, às vezes, são interessantes de se fazer para ver se não está faltando modelo, para ver se as coisas estão de acordo. Tá? Teste é importante. Hoje em dia, desenvolvimento é quase sinônimo de teste. Então, você desenvolve, teste, desenvolve, teste, desenvolve, testa. Ou testa e desenvolve, testa e desenvolve, testa e desenvolve, como pressupõe o TDD. Coleta de análises e análise de erros e defeitos, ou seja, você tem que saber onde você errou e o quanto você errou naquele projeto para adotar, por exemplo, práticas para evoluir a empresa ou a sua equipe com relação a esse número de defeitos. Ou seja, você tem que ter as métricas para poder evoluir. Gerenciamento de mudanças, então, esse gerenciamento de mudanças, ele é super importante. Ele parece trivial, tá? Óbvio, a gente põe o Git e manda ver. Pois contando um caos da história da engenharia de software, na verdade, coisas que aconteceram comigo. Uma época que eu desenvolvia, eu estava começando a desenvolver numa empresa, eu não... Estava começando, era a minha segunda semana de desenvolvimento da empresa, e tinha 2 desenvolvedores que estavam manipulando o mesmo... Eu estava numa equipe que estava desenvolvendo o mesmo sistema. E o que aconteceu foi que não existia, eles não se usava naquela empresa um mecanismo de gestão de configuração, gestão de mudanças. Então, o que aconteceu foi que um dos desenvolvedores escreveu coisa nova em cima de, digamos assim, software que o outro estava desenvolvendo, mas que já tinha uma versão nova. Então, o que aconteceu foi que se perdeu o trabalho, porque um gravou em cima de uma coisa velha e que o outro já tinha feito, que estava completamente diferente, e apagou aquele código que o primeiro tinha feito. Então, o primeiro tinha gravado o que ele tinha feito, daí o segundo gravou em cima de... desenvolveu em cima de coisas desatualizadas e atualizou o repositório, os arquivos, no lugar dos arquivos, com um trabalho novo em cima da parte velha do que estava desenvolvendo. Deu uma confusão, ainda bem que eu tinha, um pouco antes, eu tinha feito download desses arquivos para poder trabalhar também,
E daí consegui salvar a gente conseguiu salvar alguma coisa, mas mesmo assim foi um Deus nos acuda. Então, gerenciamento de configuração pode parecer meio bobo, mas também é garantia de qualidade. Educação para qualidade é super importante também, tá? Você tem que ter treinamento para fazer isso. Não é só simplesmente pensar em qualidade, mas você tem que saber como fazer. Gerência dos fornecedores, então, se você depende de software de terceiros, você tem que gerenciar isso, tá? Daí tem a parte de segurança, tem a parte de proteção, por exemplo, softwares críticos, e a parte de administração de riscos, tá? Tarefas da garantia da qualidade de software. Repetindo um pouco e evoluindo em termos desse conceito, plano de garantia da qualidade de software para esse projeto. Tá? É parte do trabalho de vocês desse semestre. Participa no desenvolvimento da descrição da gestão da qualidade do projeto. Revisa as atividades de engenharia de software para verificar sua conformidade com a gestão de qualidade definida. Então, você tem que preparar um plano de qualidade, desenvolver esse plano de qualidade, né, a descrição desse plano de qualidade, verificar se as atividades de engenharia de software, ou seja, a metodologia que se usa na empresa, está em conformidade com a gestão de qualidade definida, tá? Auditar todos os produtos de software que são gerados, ou seja, modelos, especificações, código, tá? Garantir que os desvios no trabalho de software e produtos sejam documentados e tratados, ou seja, você tem que documentar o que aconteceu de errado, né? E daí registrar qualquer não aderência a esse plano de garantia de qualidade. Isso é o que a pessoa que está supervisionando a garantia de qualidade tem que fazer. Tá? Metas da garantia de qualidade. Qualidade nos requisitos. Super importante. Os requisitos estarem bem em plena conformidade com o que o cliente quer e eles estarem bem descritos. Tá? Então, tem que ter uma revisão de todo o modelo de requisitos. Seja ele histórias de usuário, seja ele uma especificação de requisitos de um modelo mais antigo, seja ele especificação de caso de uso, tudo mais. Qualidade do projeto. Modelos de projeto de software, digamos assim, sincronizados com os modelos de requisito, ou seja, tudo que o projeto de software tem que refletir o que está nos requisitos. Tá? Garantia da qualidade do software, do código, ou seja, o código tem que estar de acordo com o projeto, tem que estar, portanto, de acordo com os requisitos, e o código tem que ter qualidade. Módulos bem feitos, padrões de programação, refatoração no código, etc. E daí a última, né, eficácia no controle de qualidade, porque logo depois vão ser feitos os testes, né, ou durante a codificação mesmo, tá? Para que o controle de qualidade seja eficaz. Além disso, a gente tem abordagens mais formais na garantia de qualidade de software. Então, quando você vai fazer um software mais crítico, você tem que ter um formalismo um pouco maior no desenvolvimento. Tá? Então, sintaxe e semântica rigorosas para a linguagem de programação. Tá? Uma abordagem mais rigorosa para a especificação dos requisitos de software. Tá? Ou seja, existem normas para, por exemplo, software de aviônica, existem normas para softwares críticos, hospitalares, etc., tá? Para que você tenha esse rigor no desenvolvimento.
Tá? Então, como está escrito aqui, né? Se o modelo de requisitos e a linguagem de programação podem ser representados de maneira rigorosa, deve ser possível aplicar uma prova matemática da correção para demonstrar a adequação exata de um programa às suas especificações. Por exemplo, a linguagem Z é uma que permite isso. Na verdade, você não programa em linguagem Z, mas você modela as funções com os conjunto de dados de entrada e a sua transformação para o conjunto de dados de saída e ver se isso está matematicamente adequado. Tá? Cada desenvolvimento de uma função é uma prova de um teorema, por exemplo. São teoremas simples, não é uma coisa complicada. Mas é óbvio que demora mais do que fazer um programa normal. Tá? Por quê? Porque são softwares que são, digamos assim, abordagens para softwares críticos, onde a segurança das pessoas é fundamental. Tá? Bom, você ter uma medição e você ter uma análise estatística da garantia de qualidade é super importante. Tá? Então, é importante que você colete informações sobre os erros e defeitos, ou seja, você tem que saber o quanto você errou e o quanto de defeitos foram gerados pelo desenvolvimento daquele projeto de software. Tá? Daí você tenta associar uma causa subjacente, tá? Todo erro é uma causa. O que se tem é que 80% dos defeitos só podem ser associados a 20% das causas. É princípio de Pareto isso. Ou seja, se você identificar as causas dos defeitos mais importantes, você corrige 80% dos defeitos. Ou seja, isso é um princípio bem interessante na hora de você procurar a causa dos defeitos. Tá? Então, feito isso, você tem um software que está livre de 80% dos defeitos. Tá? Então, isso é um jeito interessante de você abordar a correção dos defeitos. Tá? Proteção de software é uma atividade de garantia da qualidade que se concentra na identificação e avaliação de potenciais problemas que podem afetar negativamente um software e provocar falha em todo o sistema. Tá? Então, nem sempre é um erro, mas às vezes a gente pode ter uma falha. O que é uma falha? Uma falha não é um erro de código, por exemplo, mas ele é uma situação onde, vamos supor assim, a memória do computador sobrecarrega, e daí ele falha. Ou a conexão de rede do computador sobrecarrega, e daí ele falha. Então, esses potenciais problemas, eles têm que ser identificados para tentar uma correção disso. Tá? Então, se os problemas podem ser identificados precocemente, esses problemas podem ser especificados no projeto de software. Tá? E daí, com isso, né, o modo de corrigir esse problema, ou de evitar esse problema, é feito durante a análise do projeto, né, durante a modelagem. Tá? E é uma coisa de proteção. Então, a gente tem todo um tópico de tolerância a falhas na engenharia de software e na matéria de redes também, que é fundamental para sistemas, por exemplo, distribuídos, sistemas com vários nós. Isso é importante, é uma coisa, é uma área de estudos bem importante. Tá? Então, a gente tem a criticalidade e o risco dos problemas. Então, colocando do mais crítico para o menos crítico, num controle computadorizado no automóvel, coisa que hoje em dia já está sendo trabalhado. Então, riscos. Provocar uma aceleração descontrolada, que não pode ser interrompida. Muito perigoso.
Não respondeu ao acionamento do pedal do freio. Muito perigoso também. Não operar quando a chave é ativada. É um risco, mas talvez não traga nenhum problema muito grave. Perder ou ganhar velocidade lentamente. Tá? São problemas associados ao controle. Tá? Uma vez identificados, o que a gente faz? A gente identifica a gravidade e a probabilidade de ocorrência. Uma coisa que nunca vai ocorrer, ou seja, que tem uma probabilidade muito pequena de ocorrer, a gente pode usar estratégias de mitigação. Coisas que não são tão graves, ou seja, muito pouco graves, também a gente entra em estratégias de mitigação, ou seja, resolver quando acontecer. Tá? Coisas graves e que vão acontecer frequentemente, então a gente tem que avaliar e corrigir o que pode levar a essas falhas a acontecer. Tá? Então, o que é um plano de garantia de qualidade de software? Tá? Segundo o I3E, então, um padrão para esse plano, o I3E tem um padrão para tudo, né? Então, segundo o I3E, a gente tem que ter o propósito e o escopo do plano, uma descrição de todos os artefatos resultantes de engenharia de software que caem dentro do âmbito da garantia de qualidade, ou seja, tudo que vai fazer parte da garantia de qualidade de software tem que estar descrito nesse plano. Todos os padrões e práticas que são aplicados durante a gestão de qualidade, as ações e tarefas de garantia da qualidade, incluindo revisões e auditorias, e a sua aplicação na gestão de qualidade, ou seja, como que as ações e tarefas vão ser aplicadas. Tá? Então, e as ferramentas e os métodos que dão suporte às tarefas de garantia de qualidade. Então, vamos dar um exemplo. Então, o propósito do plano de qualidade é garantir a qualidade para o desenvolvimento do projeto de folha de pagamento. Vamos supor que a gente esteja desenvolvendo um sistema de folha de pagamento. Escopo do plano: garantir a qualidade no desenvolvimento do sistema de folha de pagamento. Tá? Você pode fazer adendos a esse propósito, a essa descrição. Eu estou colocando um exemplo mais simples. Descrição de todos os artefatos resultantes. Então, vamos supor que a gente vai usar o ML. Então, a gente tem a descrição do problema, a descrição do software, que é o modelo que a gente chama de Big Picture. Daí a gente vai ter a descrição, por exemplo, das características, a criação do diagrama de caso de uso, a gente vai ter a especificação dos casos de uso, daí a gente vai ter, seguindo a abordagem que a gente usou em requisitos e projetos de software, a gente vai ter o diagrama de classes de análise, daí a gente vai ter os diagramas de interação e o diagrama de classes visão de projeto, o diagrama de estados e o diagrama de implantação, tá? Os código-fonte, tá? Isso e os casos de teste e resultados de casos de teste. Então, você vai descrevendo tudo isso, vai colocar padrões e práticas que são aplicados durante a gestão da qualidade. Então, você vai fazer, por exemplo, refatoração, tá, no código. Então, é obrigatório você fazer a refatoração. É obrigatório você calcular o fan-in e o fan-out de todos os módulos do sistema, por exemplo, para verificar o quanto o sistema está acoplado, o quanto os módulos do software são coesos, tá? Ações e tarefas de garantia de qualidade, ou seja, modelos de relatórios de revisão, tá? Relatórios de teste e assim por diante, né? E como é que eles vão ser usados. E as ferramentas e métodos que vão dar suporte a essas tarefas. Então,
Tudo isso tem que estar descrito no plano de garantia de qualidade. Tá? A gente tem um professor que disponibiliza esse modelo. Eu não tenho o link aqui, mas vocês podem entrar em contato comigo para ver. E tem um modelo de plano de garantia de qualidade bem completinho, assim, que a gente pode preencher. Tá? Daí a gente tem procedimentos para administrar as configurações de software, ou seja, como administrar a gestão de configuração, tá? O armazenamento dos registros da garantia de qualidade, tá? E principalmente os papéis e responsabilidades dentro da organização relacionado com a qualidade do produto, ou seja, quem que vai fazer o que com relação à qualidade. Tá? Bom, finalizando, a gente vai ter o seguinte: a garantia de qualidade, ela é uma, digamos assim, ela é uma tarefa que é realizado mais ou menos em paralelo com o desenvolvimento. Hoje em dia se diz que ela é realizada dentro do desenvolvimento, tá? Para tentar fazer com que o software seja produzido sem defeitos, tá? Para garantia de qualidade, você precisa ter um plano de garantia de qualidade, você tem que ter as atividades de garantia de qualidade, você tem que ter os padrões para garantia de qualidade. Então, você tem que ter arraigado, ou seja, introduzido no seu desenvolvimento, ou seja, muito bem unido ao seu desenvolvimento, a garantia de qualidade, ou seja, cada coisa que você desenvolve, você tem que verificar a qualidade daquilo. É importante que isso seja feito, que essa verificação seja feita, para que os erros não extrapolem, para que os erros não sejam, como é que eu vou dizer, não se tornem permanentes, tá? Para que os erros não passem de fase e para que eles não sejam entregues para o cliente. Isso é importantíssimo. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar sobre métricas de qualidade, tá? E então, depois a gente vai falar sobre verificações, tá? E validações. Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Isso está no capítulo 8, tá? Aliás, desculpa, no capítulo 21, desculpa, da 8ª edição do livro de Engenharia de Software do Presby. Muito obrigado e até mais.